Boa noite, Light. Tudo bem com você nessa terça-feira maravilhosa, amém? Você pode se assentar, graças a Deus por essa noite. Nós estamos em uma terça Light Raízes. Raízes é para quem é e quer ser um cristão raiz, alguém enraizado na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, amém? Sim ou não? Você está aí comigo? Graças a Deus. Nós podemos abrir as escrituras. Eu já quero ir direto à palavra. Obrigado a essa banda querida. Eu não sei quem votou aí na nossa enquete, que eu fiquei sabendo que teve uma enquete no nosso canal do Instagram, não é? E eu não sei quem votou, mas daqui a pouco você vai saber, amém? Graças a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, eu quero meditar nesse texto com vocês hoje, e eu vou trazer uma mensagem bastante expositiva, versículo a versículo, onde nós vamos aprender, receber de Deus, mas conforme a palavra do Senhor, ela nos ajusta, ela nos encoraja, ela nos faz mais parecidos com Jesus, amém? Quem aí quer ser mais parecido com Jesus aí? Oh, maravilha, eu quero, demais. 2 Pedro, deixa eu contextualizar para você antes, sabe, o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, esse que foi o líder dos apóstolos, dos discípulos antes de Jesus, tudo leva a entender que Pedro, ele era o líder dos apóstolos antes de Jesus, e depois de Jesus ele continua liderando, não como melhor do que os outros, porque quando ele escreve a sua carta aos presbíteros das igrejas, ele dizia, vocês que são presbíteros como eu, então Pedro não se coloca maior do que eles, mas Pedro estava provavelmente nos primeiros anos da igreja, liderando um movimento apostólico, e o ministério de Pedro, o apóstolo Pedro, também conhecido como São Pedro, o ministério de Pedro, ele foi um ministério mais focado às igrejas que tinham ou os judeus convertidos a Cristo, ou igrejas mista. Então, enquanto, por exemplo, o apóstolo Paulo foi chamado por Deus aos gregos, chamado por Deus aos gentios, o apóstolo Pedro foi chamado por Deus principalmente aos judeus, amém? A primeira carta de Pedro, cuida de entender isso, que vai facilitar você entender o que eu vou ministrar. A primeira carta de Pedro, ele adverte a igreja a respeito, ele adverte os cristãos a respeito da perseverança no sofrimento. A igreja era um tanto quanto perseguida. A perseguição aos cristãos existe de maneira clara, visível em muitos países, e graças a Deus o Brasil é um país livre, amém? Nós temos certas perseguições pontuais, mas nós somos um país que até então temos liberdade de exercer a nossa fé. Na época de Pedro, nessa época, grandes territórios dominados por imperadores, ditadores, eram perseguidores da igreja. E a igreja crescia, mas Pedro estava falando para eles, vocês precisam perseverar no sofrimento. Deus transforma o sofrimento em maturidade, Deus transforma o sofrimento em propósito. Então a primeira carta de Pedro é para encorajar o povo a seguir a fé, mesmo diante das afrontas, amém? Já na segunda carta de Pedro, ele está preparando o povo agora para ter raízes, para criar raízes nos valores da fé. Parece que agora a igreja está um pouco mais forte, a impressão que dá que a igreja agora está mais firme, ela está um pouco mais madura, e ele está tentando trazer essa igreja para um novo nível, ele está querendo levar a igreja a um nível de maturidade, um nível de vitórias, e ele fala nessa 2 Pedro, sobre outros assuntos que tem a ver principalmente com a firmeza daquele povo nos valores da fé para avançar. Então ele começa falando sobre esse assunto que eu vou falar depois. Ele fala sobre falsos profetas, falsos mestres que se levantaram naquela época. Então é esse o contexto que nós estamos aqui em 1 Pedro capítulo 1, amém? Está comigo aí?
Vamos ler então o versículo 2 Pedro, falei primeiro, 2 Pedro, me perdoa, irmão, 2 Pedro, já entendeu, ó, você está lendo meu pensamento, hein, cara, você está bom pra caramba, hein, o Lucas tem que te promover, viu, graças a Deus. Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Veja, Pedro está falando àqueles que receberam a salvação. A nossa salvação, ela não é por obras. A nossa salvação é pela justiça de Cristo. Foi Cristo quem morreu por nós, amém? E ele está lembrando isso, trazendo a memória. Eu quero levar essa palavra a vocês, por causa da justiça de Cristo. Vocês receberam essa fé, e ele está dizendo, graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus, de Jesus, o nosso Senhor. O pleno conhecimento de Jesus, o nosso Senhor. Agora sim, ele diz, seu divino poder, no versículo 3, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele está falando nesse primeiro momento sobre a fonte da nossa vida, a fonte da sua vida abundante, a fonte da nossa piedade. Eu vou falar um pouco sobre piedade, a fonte daquilo que nós somos, daquilo que o Senhor está nos tornando. Olha o que ele diz sobre essa fonte, o seu divino o quê? O que está escrito aí? O seu divino, mais alto, gente, poxa, uma terça-feira abençoada dessa, o seu divino poder, maravilha, o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos, para a vida e para a piedade. Então qual é a fonte da provisão para vivermos uma vida abundante e piedosa? É o poder de Deus, amém? Antes nós vivíamos só pelas nossas forças, talvez só pela nossa inteligência, talvez só pelo nosso esforço, mas agora tem uma força sobrenatural de Deus que opera em nós, e a gente não vive mais só com a força natural, existe um poder de Deus que nos impulsiona a uma vida abundante e uma piedade no Senhor, amém? Ninguém pode ser tão piedoso por si mesmo, porque piedade não é dar aos pobres, piedade não é apenas entregar alguma coisa boa a alguém, piedade vai além disso, mas com Jesus no nosso coração, na nossa vida, com Deus atuando em nós, nós podemos ter vida em abundância, e nós podemos exercer a verdadeira piedade, amém? Sabe, ele disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quem quer experimentar uma vida de abundância, vai precisar do poder de Deus, amém? Continuando aqui, ele diz, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, como nos apropriarmos da piedade que Deus nos deu? Veja, ele está dando a resposta, ele está dizendo, pelo pleno conhecimento de Deus. Agora eu já quero começar a falar algumas coisas para você sobre esse texto. Existem dois tipos e duas palavras utilizadas para conhecimento de Deus. A primeira palavra, que também é comum, utilizada para conhecimento, é gnosis, tá? Palavra que a gente conhece, uma palavra grega que significa conhecimento. O gnosis é o conhecimento teórico, intelectual. Gnosis é o conhecimento que eu e você precisamos e podemos ter de Deus. Esse gnosis é importante. Você precisa saber por que Deus morreu na cruz. Você precisa saber, sim, sobre os apóstolos, sobre a igreja primitiva, sobre os valores da igreja primitiva. Nós precisamos conhecer sobre a criação. Nós precisamos conhecer sobre os profetas. Tudo isso é gnosis, é conhecimento. Quando você lê a Bíblia na sua casa, primeiro você está adquirindo gnosis, esse conhecimento intelectual, esse conhecimento, vamos dizer assim, das palavras, do formal. Agora, a palavra que está sendo utilizada pelo grande apóstolo Pedro aqui, não é gnosis. Existem dois tipos de conhecimento.
Gnoses e epignoses. A palavra que está sendo utilizada aqui é epignosis. No grego, epignosis não é sobre um conhecimento teórico. E aqui está a grande chave do cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele não é marcado por um conhecimento teórico apenas, mas é um conhecimento relacional. Epignoses aponta para um conhecer por experiência. Epignoses aponta para um conhecer de perto, de verdade. Amém? Quantos estão entendendo? Quem aqui conhece o Neymar? Quem conhece o Neymar? Todo mundo sabe quem é o Neymar? O craque da seleção brasileira, gente. Todo mundo sabe quem é o Neymar. Mas o nosso conhecimento do Neymar é gnoses. Está entendendo, sim ou não? Eu sei as descrições dele, eu vejo ele na televisão. Agora, por exemplo, a Dani, a mulher mais bonita dessa igreja, está aqui. A Dani, ela para mim, eu tenho uma epignoses dela. Eu conheço ela. Eu tenho conhecimento relacional. Eu tenho experiências com ela. Amém? Sim ou não? Espero que você tenha uma pessoa e que você tenha uma experiência também. E os solteiros possam correr atrás da sua epignose. Mas corre logo. Corre logo, tá? Mas veja, epignose é um conhecimento por experiência. E é esse conhecimento de Deus que ele está falando. É um conhecimento que me influencia. É um conhecimento que muda minha forma de ser, de lidar, muda meu comportamento. É um conhecimento relacional, e essa é a palavra aqui ministrada por Pedro. Agora eu te faço uma pergunta: pode existir um conhecimento intelectual sem um conhecimento relacional? Sim ou não? O que você acha? Vou perguntar de novo: pode existir um conhecimento intelectual sem um conhecimento relacional? Sim ou não? Sim. E Pedro está, na verdade, trazendo a história do conhecimento de Deus para uma realidade, para uma prática. Ele não está falando só do estudo, da teoria. É claro que isso é importante, claro, mas eu posso estudar sem viver. Eu posso ser um ouvinte da palavra sem praticar. Por isso que o apóstolo Tiago, ele diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes. Porque tem gente que ouve, mas não pratica. Tem gente que lê, mas não pede a Deus a revelação para tornar aquilo em poder. E aqui o apóstolo Pedro está já entrando direto no assunto. Ele está falando: olha, vocês precisam entender que pelo poder de Deus, Ele nos dá todas as coisas, mas através do conhecimento, da experiência, da relação com Deus, é assim que nós vamos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, em outras palavras, você vê nas escrituras você pode ver que Jó, ele conhecia muito de Deus, ele tinha caráter, ele era um homem íntegro, mas no final da vida de Jó, depois de tantas experiências com Deus, depois de tanta proximidade de Deus, aí ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ele está dizendo: antes eu te gnoses, mas agora eu epignose. Agora eu conheço o Senhor, de contigo estar. Essa é a chave do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo não aponta para uma religião. O verdadeiro cristianismo não aponta para um conhecimento teórico, intelectual. O verdadeiro cristianismo aponta para uma comunhão, uma relação nossa com Deus. Amém? Então, em outras palavras, eu quero concluir essa parte dizendo que é necessário que cada um de nós tenhamos sim conhecimento intelectual, mental sobre Cristo, mas o principal é que nós temos que ter um conhecimento, um relacionamento pessoal com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Amém? Ele continua e ele diz: por meio de um pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora sim, versículo 4, ele diz: por intermédio destas, Ele nos deu, diga comigo, Ele me deu. Ele me deu. Agora olha um pouquinho as pessoas do seu lado aí, vira para alguém, alguma outra pessoa, fala assim: Ele nos deu. É para mim e para você. Amém? Veja, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Gente,
presta atenção, se vem de Deus é bom ou não é? É bom. Ele poderia ter escrito assim: Ele nos deu as suas promessas, que já estava muito bom. Mas olha como que é poderoso. O apóstolo Pedro está dizendo, cheio do Espírito Santo, ele disse: Ele nos deu as suas grandiosas, preciosas promessas. Veja as bênçãos da provisão de Deus. Veja como ele está dizendo para nós, como essas promessas de Deus são definidas, elas têm adjetivos. Nem precisava ter. Porque como sai algo ruim de Deus, não tem como, mas ele enfatiza, ele dá 2 adjetivos, ele está dizendo: olha, as promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas, elas são preciosas e elas são muito grandes, aleluia. As promessas de Deus para cada cristão, elas são preciosas e elas são grandes demais, é a palavra de Deus que está dizendo, amém? Isso é o que Deus prometeu para mim, para você. Agora, a grande questão é que muitos recebem Jesus, creem em Jesus, mas não experimentam essas promessas. Porque ele vem construindo uma ideia, ele está falando: olha, por isso que você tem que conhecer a Deus. É a história daquele menino, que ganhou uma passagem para um cruzeiro, 4 dias, feriado da Semana Santa. Aquele cruzeiro, daqueles navios grandes, eu já vi navio que tem até toboágua lá em cima. Você já viu? Eu já vi, não fui ainda não, mas ainda a gente vai, né, Dani, num cruzeiro, né? Só 3 dias? A Dani tem medo de passar a mão, ela falou: 3 dias tá bom. Mas sabe, esse menino ganhou um cruzeiro, uma viagem, um cruzeiro, de um navio daqueles grandões, e ele ganhou a viagem para 4 dias. E ele ficou maravilhado com aquilo, porque era um menino muito simples, mas alguém deu aquela viagem para ele. Então ele foi entrar no navio, e ele estava com 2 malas na mão, uma mala de roupa e uma outra uma mega lancheira. E aí ele entrou no navio, colocaram uma pulseira verde nele, colocaram uma pulseirinha verde nele, na hora que ele entrou, e falaram: olha, você não pode tirar essa pulseira até o final da viagem. Então ele entra para o seu quarto, ele conhece a pessoa que estava dormindo com ele lá no quarto, ele estava dividindo o quarto com outro jovem, e ele então fica maravilhado, e ele abre aquela lancheira, e enquanto o navio não saía, ele olha aquele tanto de sanduíche que sua mãe tinha feito para ele. E a mãe dele tinha feito sanduíche, colocado no papel alumínio, estava dentro daquela lancheira, tinha refrigerante, tinha um monte de coisa lá, e ele come um sanduichinho, e aí o cruzeiro começa. À noite tem uma festa, jantares, banquetes, e aquele menino fica lá assistindo, olhando. No outro dia acontece a mesma coisa, ele fica olhando, e na hora que dava fome, ele ia lá na sua cabine, abria aquela lancheira, e ele comia um pãozinho. No 3º dia, o pãozinho já estava murcho, mesmo com papel alumínio, o pãozinho já estava ruim, o refri já estava quente. E o amigo dele de quarto entra e vê ele comendo aquele lanchinho, e olha para ele, e diz para ele assim: meu amigo, por que você está comendo esse lanchinho? Ele falou assim: porque eu sou muito simples, eu não tinha dinheiro para comprar comida nesse navio. E aí o cara assustado, praticamente no último dia ali da viagem, o cara assustado vira para ele e diz: ei, a sua pulseirinha verde te dá o direito de comer tudo em qualquer restaurante e beber qualquer bebida em qualquer lugar desse navio. Quantos estão entendendo? Às vezes acontece isso conosco. Deus tem tantas promessas, Deus tem tantas coisas para mim, para você. Olha o que ele diz: as preciosas e as grandes promessas. Mas quando um cristão, ele não conhece a grande promessa que é a palavra de Deus, ele não conhece as promessas que tem para nós aqui dentro, quando ele não tem conhecimento da palavra, ele acaba não exercendo sua herança. É um filho que tem um pai rico, e o pai então tem uma herança para ele, mas ele não sabe. É aquele menino que está dentro do navio, ficou lá sem comer, achando que não poderia. Mas eu quero dizer para você que esse livro está cheio de promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida. E o que determina um cristão de experimentar a verdade das promessas de Deus, que são grandes e preciosas, é o conhecimento que ele tem da palavra. Por isso que quanto mais conhecimento da palavra, mais a pessoa tem sucesso. Mesmo sendo um crente, mesmo sendo um cristão, tem cristão que não tem muito sucesso em muitas coisas, que às vezes poderia estar feliz, estar triste,
às vezes poderia estar com um casamento melhor, está com um casamento meia boca, às vezes poderia estar assim, não sendo dominado por certas circunstâncias. Por quê? Porque falta nele conhecimento da palavra. Queridos, o conhecimento da palavra é o que nos dá a vitória. Por isso que você vê na Bíblia que a maioria das orações, elas são orações de vitória, porque as pessoas, os personagens da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, eles sabiam orar orações vitoriosas, eles sabiam fazer orações vitoriosas. Toda vez que você ora a palavra de Deus, você está fazendo uma oração perfeita. Ela é uma oração perfeita, e tudo que tem aqui, eu e você podemos reivindicar do nosso Deus para a glória dele, amém? 2 Coríntios 1:20, não precisa projetar, mas diz assim: em Cristo nós temos o sim e o amém. Em Cristo, para todas as promessas feitas por Deus, nós temos o sim e o amém. Isso está em 2 Coríntios 1:20, amém? Então, queridos, ele está dizendo nesse versículo, olha, para que vocês, ele continua dizendo no versículo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, no versículo 4, agora ele continua dizendo, ele fala assim, para que vocês, olha o que ele diz aí, se tornassem participantes, coparticipantes da natureza de Deus, e ele livre vocês da corrupção que há no mundo, causada pelos desejos, pela cobiça. Queridos, existem algumas qualidades de Deus que elas não são transferíveis para nós, mas tirando essas, todas as outras nós podemos ter com Deus. Algumas qualidades de Deus que são intransferíveis, por exemplo, a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Essa nós não vamos ter, você não vai ter, eu não vou ter, ninguém vai ter. Outra que nós não vamos ter é o governo sobre todas as coisas diretamente, a soberania de Deus. Essa é uma qualidade só de Deus, poderia falar mais algumas, mas por exemplo, a imutabilidade de Deus, essa nós não temos como ter, porque somos homem. Mas o que ele está querendo dizer aqui então? Ele está dizendo, olha, vocês, quando vocês foram transformados por Jesus, e vocês começam a ter conhecimento de Deus, conhecimento relacional, prático, quando vocês começam a tomar posse das promessas que as Escrituras têm para vocês, vocês agora estão se tornando coparticipantes da vida de Deus, do comportamento, do estilo, do caráter de Cristo, do poder de Cristo. Ele está falando muita coisa. Então agora, quando a pessoa nos vê crendo em Jesus, nós nascemos do Espírito. Nascer do Espírito significa que agora nós fomos regenerados. Ele nos adotou. A gente não é só mais corpo, alma e espírito morto, mas nós somos corpo, alma e um espírito vivo. Então a questão é a seguinte: o fato de ser filho de Deus e agora ter a natureza de Deus em nós, não significa automaticamente que nós vamos viver as qualidades divinas. Vou repetir. O fato de alguém crer em Jesus, pode parecer assim num primeiro momento que eu estou falando uma besteira, mas preste atenção. O fato de alguém crer em Jesus, simplesmente o fato de alguém crer, ela nasce de novo, e a Bíblia diz que ele recebe o selo do Espírito Santo, mas esse fato apenas de ser filho de Deus, e agora a gente tem a natureza de Deus em nós por causa do Espírito Santo, não significa automaticamente que nós estamos vivendo as qualidades de Deus, as qualidades que Deus tem. Não significa, porque elas são desenvolvidas. Por isso que uma pessoa, quando ela crê em Jesus, ela não muda da água para o vinho, da noite para o dia. Por isso que a partir a partir do momento do novo nascimento, a gente vai sendo transformado dia a dia, de glória em glória, todo dia um pouquinho melhor. Por exemplo, eu estou em transformação. Daqui 10 anos eu estarei em transformação. Até meu último dia eu estarei em transformação. E o meu alvo é ser como Jesus, no pleno conhecimento do Senhor. Quantos entenderam isso daí? Agora, a boa notícia é que nós temos uma força dentro de nós agora. Essa força dentro de nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos capacita a ser santos. Ele nos capacita a exercer o poder de Deus. Ele nos dá força para ser como Jesus era, amém?
Então, o apóstolo Pedro, agora ele começa uma lista de algumas coisas. Por quê? Porque ele está agora ensinando a igreja a avançar. Antes ele estava ensinando a igreja a resistir ao sofrimento. 1 Pedro, resistam ao sofrimento. Entenda que Deus tem propósito. Recebam o sofrimento com alegria, porque a igreja estava sendo perseguida. Mas agora a igreja se torna mais relevante. Alguns anos depois, agora ele está ensinando a igreja a avançar. Agora ele está falando de uma maturidade. Agora ele está falando de um outro nível. Agora ele fala de promessas preciosas, grandes, e é nesse contexto que ele começa agora a trazer algumas verdades, algumas características para crescermos no nosso chamado, algumas características de poder e algumas características da fé operante e produtiva, que é o tema e o título dessa mensagem. Continuando o texto, ele diz no versículo 5, ele diz assim: por isso mesmo, empenhe-se. Está escrito aí, empenhe-se. Diga comigo, empenhe-se. Empenhe-se fala de esforço, fala de intenção, fala de intencionalidade. Por isso que eu volto um pouquinho e digo, não é automático. Não, as promessas de Deus, elas não são automáticas. A vida de Deus em nós, as qualidades divinas em nós não são automáticas. Não são da noite para o dia. A gente é corpo, alma e espírito, e a transformação da nossa alma é empoderada, é impulsionada, é capacitada pelo Espírito Santo, mas ela não acontece. Por isso que ele está dizendo, vocês vão ter que se empenhar, vocês vão ter que ser diligentes, vocês vão ter que aplicar força. A melhor palavra aqui é dediquem-se, é dedicação. Ele está dizendo, vocês têm que se dedicar. Eu quero mostrar para vocês essa escalada da fé, mas vocês vão ter que se dedicar a essa fé, para que Deus alcance a plenitude dele nas suas vidas. Ou seja, queridos, para que Deus realize todas as grandes, preciosas promessas de Deus na sua vida, na minha vida, nós precisamos aprender essa escalada da fé. Amém? Está entendendo ou não? Para que eu e você sejamos aperfeiçoados, aprimorados dia a dia nas qualidades divinas que nós temos e temos que crescer nelas, nós temos que aprender sobre isso. Então ele diz assim, continuando o texto aí, ele diz assim: empenhe-se para acrescentar à fé de você a virtude. Primeiro, diga comigo, a virtude. Que virtude é essa? A palavra grega é arete. Arete é uma palavra que vem do caráter comportamental de Deus. Olha só, por isso que ele está falando de desenvolvimento. A salvação, ela é um ato, ela não é um processo, ela é um ato. Mas a restauração da nossa vida, ao ponto da gente ir conhecendo Deus, a restauração da nossa história, ao ponto da gente ir conhecendo Deus e sendo transformado, é um processo. Nós precisamos entender isso. Isso faz parte de um contexto, no meu coração, de raiz. Um crente precisa entender isso. Se ele não entender isso, ele acha que já está pronto, que ele já está preparado, que ele já está no final da sua caminhada, já está prontíssimo. Não, nenhum de nós, todos nós, se temos Jesus, estamos prontos para a salvação, mas ainda não estamos prontos para a plenitude do Senhor em nós. Essa é a questão. Ele está dizendo, vocês vão precisar acrescentar virtude à sua fé. Virtude é o caráter de Deus, gente, é o pensamento e a ação de Deus. A palavra arete no grego é pensamento e atitude de Deus. Nos parece um pouco da ideia do caráter de Deus, da fé prática, porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Um cristão que crê, mas que ele não consegue ter obras segundo crê, ele é um cristão ineficiente, fraco, apagadinho. A fé sem obras é morta. Parece que o caráter de Deus é demonstrado pelo fruto do Espírito, porque a palavra de Deus fala fruto do Espírito, com E maiúsculo, em Gálatas 5:22, diz, olha, o fruto do Espírito é alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está falando do caráter de Deus. Então, querido, em outras palavras, se eu e você cremos em Jesus, e eu sei que você crê, agora nós precisamos ter uma decisão pessoal de sermos transformados à imagem e semelhança de Deus. Sermos transformados do nosso caráter. E ele começa por aqui, parece que isso aqui é o que mais dói, mas talvez não. Mas ser transformado no caráter dói.
Ser transformados no caráter exige de nós aprender a ser confrontados pela palavra de Deus, aprender a ser corrigidos eventualmente, confrontados em amor por irmãos mais experientes, que têm vida com Deus. Aprender a ser talvez confrontados pelo Espírito Santo. Sabe, olha o que diz em Efésios 4, versículo 22, diz assim, olha só, quanto à antiga maneira de viver, Efésios 4, 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a largar o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem o que agora, o que ele diz? A serem renovados, no modo de pensar e revestir-se, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então quem eu era, aquilo que não agrada a Deus, eu preciso não ser mais. Eu tenho que me reajustar, eu tenho que buscar a ajuda desse poderoso Espírito Santo tá dentro de mim. Eu tenho que falar, Senhor, me capacita. Esse texto é incrível, porque parece que nos dias de hoje se torna algo mais difícil, por isso que é raiz. É mais difícil até de contextualizar para conseguir pregar isso, porque parece que nós estamos pregando lei. Santidade não é legalismo, santidade é padrão de cristianismo. Quantos entenderam? Santidade não é legalismo, santidade é padrão de cristianismo. E há uma corrente nova hoje, apagando a santidade do cristianismo. Quando Deus não está colocando a santidade como algo para a salvação, mas Ele está colocando a santidade na salvação, no processo da fé. Ele está falando, acrescente a sua fé, a sua fé, a virtude. Virtude tem a ver com o nosso caráter comportamental em Deus, por isso que esse texto continua. Eu não vou ler tudo, os irmãos se quiser passar rapidinho, mas depois ele continua no versículo 25, 27, 28, 29, ele fala assim, então aquele que mentia, agora ele tem Jesus, o que mentia, não minta mais. Aquele que era desobediente, seja obediente. Ele vai falando, aquele que ficava irado e pecava, agora pode até irar, mas não pode pecar, tem que nutrir sua ira de paz. Olha que desafio. Ele está falando de várias coisas. Ele fala, aquele que furtava, não furte mais. Então o cara que roubava, quando se converte a Jesus, não rouba mais, ele não pode roubar mais. Mas ele tem um problema, já é uma doença, né? É uma doença, é cleptomania. Faz um tratamento psiquiátrico, psicológico. Eu te indico uma excelente psicóloga, outras aí que nós temos. Faz um tratamento psiquiátrico, psicológico. Faz um tratamento num discipulado, confessa, confissão, abre, confessa. Você vai ver se você não vai ser liberto, entende? Ele está falando um monte de coisas, olha que interessante. Ele vai falando algumas coisas, agora esse cara tem que trabalhar, cara. Ele não pode furtar mais, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, ou seja, aquele cara que só falava maldição, alguns acham que aqui é palavrão, mas eu acho que não é bem palavrão, aqui é maldição, é palavra que fica amaldiçoando os outros, sabe, mas pode ser palavrão também, né? Não sai palavrão mais da sua boca, não sai palavra de maldição, mas agora a sua boca é uma bênção, você não é fofoqueiro mais, você não fala mal dos outros mais, você abençoa as pessoas, abençoa os amigos, os vizinhos, você abençoa o lugar que você mora, você abençoa a família que Deus te deu, você é um abençoador, a sua boca agora, ela é útil para edificação, amém? E aí no versículo 30 ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram o quê? Selados, está vendo? Quem tem Jesus no coração tem o Espírito Santo selado. Então ele está falando, o cara que tem Jesus, mas não vive com a virtude, ele entristece o Espírito que está dentro dele. Olha só, ele está dizendo, livrem-se da amargura. Se tem um negócio que adoece, que mata, é a amargura. É o veneno que você toma, a amargura é tipo assim, é o veneno que você toma, não é? Que você está achando que o outro está tomando, mas é você que está tomando. Não é assim? Esqueci, como que é? Isso, obrigado meu amor, você tem que estar aqui mesmo. Domingo de manhã ela não estava aqui, cara, nossa, foi mais difícil para mim, né? Foi bom que minha sogra estava aqui,
E aí, quando minha sogra está aqui, eu sempre tenho uma história a mais para contar, né? Agora ela está ficando meio preocupada comigo. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu perco meus almoços no domingo. Então é um veneno, amargura, gente, é um veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Olha só, aquele que vivia em amargura, agora não pode mais. Ele não pode mais ter gritaria, calúnia, caluniava as pessoas. Não, agora ele tem que ser livre de toda maldade. Principalmente agora ele tem que ser bom, compassivo, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus, amém? Diga assim, eu quero a virtude na minha fé, na minha vida. Aí ele disse, adicione à virtude o conhecimento. Querido, o fato de você ser verdadeiramente cristão, aliás, querido, o que eu quero dizer é o seguinte, você sendo um verdadeiro cristão, você precisa naturalmente buscar crescer em conhecer o Senhor. O que é conhecer o Senhor? É tudo, é a sua experiência diária com Deus, é a sua experiência diária com a palavra de Deus. Por exemplo, se você quiser ter conhecimento de Deus, você precisa cuidar muito bem do congregar. 1h30, 2 domingo, 1h30 mais ou menos na terça, tudo que você puder. Claro, às vezes você não consegue toda, mas você tem ainda os nossos grupos pequenos, dezenas e dezenas de células, onde você está lá diante da sua família, 15 pessoas, 20 pessoas ali. Meu Deus, como tem sido bom, a minha célula é maravilhosa, toda quinta-feira. E eu já falei para vocês, depois que multiplicou, melhorou o lanche. Quase toda a célula tem coxinha, e nessa última tinha pastel. Eu estou amando. Continue assim, Guilherme, Larissa. Continue assim, caras. Que nós vamos multiplicar mais rápido ainda. O lanche ajuda um pouco, viu? E se não crescer em número, cresce em peso. Mas tá bom. Brincadeira. Mas sabe, olha o que ele disse, gente. Olha o que ele disse. Ele está dizendo, olha, você precisa de uma experiência de conhecimento com Deus. Se você quiser mais conhecimento, você cuida do seu congregar. Não é pecado faltar em culto, não. Não é pecado faltar na célula, não. A questão é que você pode cuidar disso melhor. Só faltar quando é realmente necessário, sabe? E você também tem que cuidar da meditação da palavra diariamente, ter uma disciplina na palavra. Então, se você quiser santificar sua vida, se você quiser parecer mais com Jesus, ter as qualidades divinas, experimentar na sua vida promessas preciosas, grandes, tá aí a dica para você. Cuide de conhecer a Deus, porque o conhecimento de Deus produz santidade em nós, amém? O conhecimento de Deus possui santidade em nós. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas preste atenção, antes disso diz assim, muitos discípulos creram, muitos judeus creram. E os que haviam crido em Jesus, olha o que Jesus diz para ele no 31, diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Amém? Terceiro, olha só, ele diz, acrescente ao conhecimento, domínio próprio. Quando um cristão tem vida na palavra de Deus, ele se torna cada dia mais, gente, uma pessoa temperada espiritualmente. Todo mundo pensa em domínio próprio, as reações de ira. Mas domínio próprio não é só uma reação de ira. Nós temos que ter domínio próprio sobre várias outras coisas. Nós temos às vezes que ter domínio próprio sobre as questões de pecados. Nós temos que ter domínio próprio sobre tentações. Nós precisamos ter domínio próprio sobre a língua, dominar a língua, porque a língua tem poder de vida ou de morte. Tudo que for morte, eu tenho que dominar a língua, Nós temos que ter domínio próprio para comer, né? Obrigado, Senhor, fala comigo. Até tomar essa água aqui. Nós temos que ter domínio próprio, talvez, para tantas coisas. Então, domínio próprio é uma marca do caráter de Deus. Ele está dizendo, olha, acrescente a virtude, conhecimento. Você precisa de conhecimento para você conseguir acertar o alvo. Mas você precisa também de domínio próprio para você saber reagir em relação ao pecado, às tentações. Reagir em relação às pessoas que pisam no seu pé. Reagir na circunstância.
Como que você reage quando há uma tristeza na sua vida? Como você reage quando você eventualmente é confrontado lá no seu trabalho pelo seu gerente, pelo seu diretor ou pelo dono da empresa? Como você reage quando há um papo reto entre você e sua esposa? Ou você e seu marido? São várias coisas. Ele está dizendo, cara, vocês precisam cuidar disso. E ele continua, ele diz, ao domínio próprio, acrescente a perseverança, associa a perseverança. Olha como ele está montando uma corrente, que vai chegar num alto nível. Ele está formando uma igreja forte, uma igreja enraizada, uma igreja poderosa, uma igreja que experimenta as preciosas e as grandes promessas do Senhor. E essa palavra é para isso, é para que eu e você possamos nos tornar cada dia mais uma igreja como pessoas, uma igreja como Light, uma igreja mais poderosa para a glória de Jesus, cheias de promessas, não só que tem as promessas, mas que toma posse das promessas. E sabe o que ele diz? Perseverança. A palavra no grego aí, a surpresa para você dessa noite está aqui. A palavra no grego aí não é bem perseverança. Perseverança não é a melhor palavra aí. Eu achei uma Bíblia lá em casa que tinha, se não me engano, a Thompson, que tinha a palavra certa. Mas a palavra aí no grego é huipoborn, que significa paciência para lidar com gente difícil. Gostou ou não? Sim ou não? Olha só, a palavra no grego significa paciência, perseverança, ou seja, poder para não desistir, para tolerar, para ajudar, para saber lidar com pessoas difíceis. Por isso que ele fala, conecte-se ao domínio próprio. Por isso que ele está falando, associe. Ele está falando que nós temos que ter uma paciência com essas pessoas, mas não é uma paciência só assim, do tipo assim, tolerar. É uma paciência triunfante. É uma paciência que a gente percebe o momento de ajudar a pessoa, que a gente percebe o momento, às vezes, de corrigir a pessoa em amor, que a gente percebe o momento, às vezes, de ministrar algo mais profundo, que a gente percebe o momento, às vezes, de dizer para a pessoa, ei, Jesus vai transformar a sua vida. Sabe, nós não podemos, temos que ter cuidado. Antigamente, muito antigamente, eu tinha uma mania às vezes de selar a pessoa difícil. Eu selava. Eu tinha um problema com a avareza, gente, graças a Deus, eu tinha um problema. A avareza era um trem que me irritava. Aí eu percebia que a pessoa era avarenta, isso há muitos anos. Aí eu falava assim, aí meu pai falava, é o Joãozinho. Eu falava, aquele avarento? Aí uma vez, eu estava numa ministração poderosa, lá em Curitiba, e o Espírito Santo me pegou de um jeito lá, e eu fui tão tomado por Deus, assim, tão tratado, Deus me confrontou tanto nisso, e assim, Deus falou tão claramente comigo, que eu precisava ter essa perseverança em lidar com pessoas difíceis. Sabe, isso é uma característica do próprio Deus. Sabe, porque muitos de nós aqui um dia fomos pessoas difíceis, mas Deus, com a sua infinita graça, misericórdia, nos salvou, e mesmo assim nos transformou, e nós temos sido transformados todo dia, de glória em glória. Ou não, aqui não é um lugar de pessoas que foram transformadas, e que um dia já foram pessoas difíceis? Sim ou não? Quem aqui já foi uma pessoa difícil? Gente, eu já fui difícil demais em algumas áreas, viu? Deus tem me transformado. Está vendo? Mas é porque, sabe por que Deus tem me transformado? Vou explicar para você. Não é só por causa de mim. É porque pessoas que cuidaram de mim, que me lideraram, que me instruíram, tiveram paciência comigo. Perseveraram comigo. Disseram para mim, faça de novo, dessa vez você vai acertar. Disseram para mim, cara, não faz isso, você está indo num caminho de morte. Disseram para mim, cara, olha, você tem muito potencial, mas nesse jeito que você está, nada vai acontecer na sua vida. E no primeiro momento eu ficava tão triste, porque a disciplina no primeiro momento ela produz tristeza, mas depois ela traz justiça e paz. Então nós precisamos ter isso. Depois ele diz, então nós precisamos ter o que? Perseverança, paciência para lidar com pessoas difíceis. Paciência para lidar com pessoas difíceis, amém? Depois ele diz, acrescente ainda a perseverança, a piedade. Agora sim ele fala da piedade. Querido, quando nós temos perseverança com as pessoas, sejam pessoas mais fáceis de lidar ou mais difíceis, é que nós estamos provando a piedade. Piedade, preste atenção, existe um conceito incompleto na sociedade sobre piedade.
Piedade não é só uma pessoa boa, que ajuda os pobres, que ajuda outra pessoa, não é só isso. Isso é piedade também, mas piedade para Deus não é só você entregar algo às pessoas e não ter compromisso com elas. Piedade para Deus é quando você lida bem com as pessoas que precisam da sua ajuda. É quando você lida bem com pessoas através dos seus conselhos, do seu encorajamento, da sua ajuda prática. Piedade, no grego é eusébio, é uma relação de entrega a Deus e às pessoas que Deus quer que você se entregue. Então não existe piedoso que só se entrega a Deus. Não existe piedoso que só é um religioso com Deus. Não existe piedoso se a pessoa só ora. Ela pode orar. Eu acho que se uma pessoa a única coisa que ela faz é só orar, e ela não pratica a fé, ela não é piedosa segundo Deus. Porque segundo Deus, a piedade é quando nós nos entregamos a Deus a ponto de nos entregar pelas outras pessoas. É uma relação de entrega a Deus e as pessoas que nós nos relacionamos. É uma entrega, é uma consagração prática àquilo que nós estamos sendo chamados por Deus. E ele diz a piedade, a fraternidade. Sabe o que é fraternidade? É a gente amar o outro como nós amamos o nosso irmão biológico. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem irmãos biológicos? Quem tem irmãos biológicos aí? Isso, quem já teve, continua com a mão erguida, rapidão. Quem tem irmãos biológicos e já teve problemas com o irmão biológico? Isso, discussões, isso, continua. Brigas, só uma baixou, tá bom, glória a Deus. Pensamento diferente, já ficou com raiva? Já brigou pelo melhor pedaço do frango? Agora alguns abaixaram. Sabe, queridos, eu quero te fazer uma pergunta: os seus irmãos de sangue são perfeitos, sim ou não? Claro que não. Então, se você ama os seus irmãos que não são perfeitos de sangue, a fraternidade aponta para o nosso amor, a família da fé. Você ama os seus irmãos porque eles são excelentes? Não, porque é a sua família. Você não ama o seu irmão porque ele é perfeito, porque ele é excelente, porque ele é a sua família. Você não ama o seu irmão se ele é top em todas as áreas, ou se ele é top em algumas áreas e outras ele é falho. Você ama o seu irmão porque ele é o seu irmão. Isso também se aplica à família da fé. Ele está dizendo: se vocês quiserem ter sucesso, experimentar as grandes promessas de Deus, se vocês quiserem ter uma qualidade divina, vocês precisam acrescentar a essa piedade a sua comunhão legítima, autêntica com os irmãos da fé. Por isso que nós precisamos defender a família da fé. Por isso que nós precisamos falar bem da nossa família da fé. Diga assim: eu vou falar bem dessa igreja. Eu vou falar bem dos meus amigos verdadeiramente cristãos. Agora olha para a pessoa do seu lado e fala assim: eu vou falar muito bem de você. Eu não vou falar mal de você. Amém? É uma verdade ou não? Outra coisa, a fraternidade. Agora o último, a fraternidade. Acrescente o amor. Por que ele conclui com amor, gente? Para mim, na minha opinião, tem um sentido. Ele conclui com amor, porque o amor é o ápice. O amor é o ápice. Então em 1 Coríntios, quando a palavra de Deus está definindo sobre o amor, ele fala: olha, agora te resta a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Sabe por que é o amor? Deixa eu te explicar. Porque o amor é eterno. Por exemplo, você vai levar a fé para a eternidade, para o céu, sim ou não? Deixa eu usar a palavra céu. Você vai levar a fé para o céu? Você precisa de fé no céu? Sim ou não? Não. Você vai levar esperança para o céu? Não. Aqui nós precisamos de fé e esperança. Lá nós não precisamos. Agora, sabe o que você vai levar para o céu? O amor. Esse você não vai deixar aqui. Porque o próprio Deus é amor. E o céu é um manancial de amor. Amém? Por isso, ele termina no amor. Ele estava falando: olha, não adianta nada você fazer tudo isso se não tiver amor. A fé, ela não vai ser suficiente sem o amor. E agora João,
o Evangelho de João 13, 34 e 35, ele conclui assim: amem-se uns aos outros, um novo mandamento estou lhes dando. João 13, 34, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem, diga, devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aleluia. Agora ele está levando num nível altíssimo. Sabe qual é o propósito dessas virtudes em nós, gente? Olha o tanto de virtude. Falei de 7, você nem percebeu, né? Ou percebeu? Sabe qual é o propósito dessas virtudes em nós? Agora nós vamos fechar com o resultado disso. Versículo 8. Eu quero ler o 8, o 9 e o 10. Olha o que diz. Para concluir, vamos ler até o 11. Olha só o que diz. Por quê? Porque se essas... 2 Pedro 1, 8. Veja comigo aí, gente. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Gente, essas qualidades, elas não são limitadas. Ele disse: essas qualidades estiverem presentes em vocês e elas forem crescentes. Então nós precisamos cuidar, porque são qualidades que crescem. À medida que você aplica seu conhecimento de Deus, cresce. À medida que você congrega, cresce. À medida que você confessa algo que você precisa confessar para a sua liberdade, cresce. À medida que você busca crescer em Deus, cresce. À medida que você adora a Deus, cresce. À medida que você medita na palavra de Deus, cresce. Vai crescendo. Você vai se tornando cada dia uma pessoa de maior virtude, de mais piedade. Persevera com pessoas difíceis. Olha só, você não desiste. Por quê? Porque essas virtudes, se elas existirem, estiverem crescendo em nossas vidas, elas vão impedir que a gente seja inoperante e improdutivo. Aleluia. Eu não quero ser um cristão improdutivo não, gente. Sabe por que eu não quero ser? Porque é muito triste você ver gente velha de igreja, mas criança espiritual. Sabe por que existem gente que é velho de igreja, mas é um cristão, mas é uma criança espiritual? Porque não cresceram nas virtudes, não cresceram no que o apóstolo Pedro está dizendo. Olha, vocês passaram por um sofrimento incrível, eu vi, vocês estão vivos, sua fé está viva, mas agora é o tempo de levar a sua fé no outro nível, é o tempo de vocês crescerem, porque as promessas de Deus para vocês, elas já estão prontas na palavra, elas já estão prontas na eternidade, e elas vão se materializar na sua vida. A sua fé não vai ser uma fé inoperante, ela é uma fé que trabalha, operante é que trabalha, e ela não é uma fé improdutiva, é uma fé que frutifica. Cadê os frutos da sua fé? Cadê os frutos da minha fé? Nós veremos os frutos da sua fé e da minha fé. Cada dia mais você vai ver os frutos da sua fé. Eu creio nisso. Quanto mais essas características crescerem, mais fruto, mais resultados, mais resultados. Quantas pessoas têm sido alvo da bênção de Deus através da sua vida? Olha aí. Quanto mais bênção você vai ser. Ele continua e diz assim: todavia, se alguém não as tem, está cego. Queridos, as pessoas que não trabalham nessas virtudes, não trabalham nesses pontos que eu falei, elas se tornam pessoas que só enxergam perto. Elas não conseguem ter uma visão de reino, elas não conseguem enxergar o futuro, elas só enxergam para baixo, elas não conseguem ver que agora elas são livres, que agora elas não estão condenadas no pecado, que agora elas têm eternidade com Jesus, que pode os rios transbordar, pode vir os ventos, pode acontecer qualquer coisa, mas ela é como uma casa sobre a rocha que não é desmoronada. Quantos entenderam? Sabe, essa pessoa, ela enxerga além. 10, portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais, diga comigo, jamais tropeçarão. Sabe, quer proteger sua fé? Sabe porque tem muita gente que cai na fé?
porque abandonam esses princípios, essas características. Ele está dizendo, se você cuidar disso daqui, se empenhar a consolidar isso, não é só o seu chamado, não é só a sua eleição, não é só o processo de Deus na sua vida, mas se vocês agirem dessa forma, vocês não vão cair, vocês vão proteger a sua fé, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Na linguagem contemporânea diz assim, vocês terão o caminho de vocês firme, pavimentado, aberto para o reino de Deus ser exercido em Jesus Cristo. Uau! Eu quero concluir dizendo para você ficar de pé. Enquanto a banda sobe aqui, eu quero dizer para você uma coisa. Não desista dessas virtudes. Não desista. Preste atenção aqui, não desista de acrescentar à fé de você, a sua fé, tudo o que precisa para que ela seja operante. Deus não chamou você apenas para ser salvo, e agora você não vai para o inferno mais, aleluia, agora eu estou na eternidade com Jesus. Deus não nos chamou só para isso. Deus nos chamou para que poderosas, grandes, preciosas promessas dele se cumpram nas nossas vidas. Amém ou não? Deus não nos chamou só para ser salvo. A salvação não é o fim, gente. A salvação não é o fim. O que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, estava falando era o seguinte: gente, a salvação não é um fim. Eles tinham acabado de passar perseguição, aí eles acomodaram. Eles pararam, eles falaram, graças a Deus passamos, agora Jesus vai voltar. Eles já estavam contaminados com um negócio chamado teologia fatalista. Fatalismo é a teologia fatalista, é aquela que o cara para de trabalhar para Deus, ele para de acreditar no futuro, porque ele fala assim, Jesus vai vir daqui a pouco mesmo. Estão falando aí, tá vendo? É o fim dos tempos, gente. Gente, pelo amor de Deus, não. O reino de Deus é eterno. A salvação começa naquele dia da sua decisão, mas ela continua, ela precisa ser operante, produtiva. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus. Ele disse, o chamado e a eleição, consolide isso. Sabe o que Deus está dizendo? Que você e eu fomos chamados por Deus, para que tudo que nós estamos recebendo, que sejamos como um canal de Deus na vida de outras pessoas. Você vai ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, por causa da virtude, por causa da piedade, por causa da perseverança, paciência com as pessoas difíceis. Ninguém tem paciência com pessoa difícil se não tiver o Espírito Santo. Ninguém tem paciência com pessoas difíceis se não for pelo amor da graça de Deus em nós. Pessoas difíceis, a gente elimina das nossas vidas. Eu já vi coaches não cristãos falando isso. Elimine as pessoas difíceis da sua vida e você prosperará. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. É claro que você não vai lá na pessoa difícil ficar querendo aprender com ela tudo. Não é isso. Não é que uma pessoa difícil vai se tornar seu mentor, sua mentora. Não, mas pessoas difíceis precisam ser amadas perseverantemente. Deus nos chamou para viver esse evangelho verdadeiro. Amém? Deus chamou você para ter uma fé operante, que trabalha, uma fé que dá resultados, uma fé que frutifica. Amém? Eu quero orar com você.